Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Wilson dos Santos e hoje vou criar aqui uma reflexão com os irmãos sobre a parábola do filho pródigo. Como em outras versões diz, a parábola do filho perdido. Amém? Se ainda não és inscrito no nosso canal, inscreva, partilhe o nosso vídeo, deixe o teu like e vamos logo ao tema do vídeo, que é uma reflexão sobre a parábola do filho perdido. Amém? Então abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, e vamos começar a ler do versículo 11. Amém? Então vamos lá, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens como as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, o que eu gostaria de partilhar hoje com vocês é o seguinte: o que essa parábola ela quer nos ensinar é que quando nós estamos debaixo da cobertura do Pai, aquilo que a palavra diz no livro de Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, quando você está sob a cobertura e a proteção de Deus, do teu Pai, nada te faltará. Mas quando você sente-se aprisionado, ou você sente-se cheio de regras, cheio de coisas que você não pode fazer, e você decide tomar as rédeas da tua vida, tomar a liberdade de fazer as coisas do teu jeito, então é aquilo, você tem um livre-arbítrio e você vai e faz as coisas do teu jeito. Você experimenta as coisas que você deseja experimentar. Você comete os erros que outrora você não cometia quando estava debaixo da cobertura e proteção de Deus. E quando vem as consequências, porque todo pecado tem uma consequência. Amém? E quando vem as consequências, aí nós começamos a refletir: se eu soubesse, se eu não tivesse feito, se. E aí começam a vir as consequências de todas as nossas decisões, das nossas escolhas, tomadas em momento de pura emoção, amém? De puro desejo de ter o controle da nossa própria vida, amém? Então, essa parábola quer exatamente nos dizer isso,
que debaixo da proteção de Deus nós não teremos falta de absolutamente nada. Não nos faltará amor. Você viu como o pai correu para abraçar o seu filho? Muitas das vezes, até hoje, nos nossos dias, né, quando um filho comete um erro com um pai, nem sempre a reação do pai, quando o filho vem para assim entregar os braços do pai, nem sempre a reação do pai é exatamente como a que foi aqui. Mas a do nosso Deus é assim. Ele não olha para o que você fez, Ele não olha para as circunstâncias, Ele não olha para o teu passado nem para o teu pecado, mas Ele olha para o filho dele que regressou à casa e debaixo da sua proteção. Por isso é que a palavra diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Amém? E abandona o seu pecado. Então, meus irmãos, é isso. É necessário nós percebermos isso, porque muita gente encontra-se presa com desejo de voltar aos braços do Pai, mas encontra-se incapacitado de conseguir fazer isso. Por quê? Porque o peso dos seus pecados ainda estão sobre ele. Amém? Ainda que ele já não tenha o desejo, ainda que ele já se calhar tenha abandonado, mas ele não consegue voltar aos braços do Pai, porque sente tamanha culpa que ele vai levando a pensar que o Pai também não quer perto dele. E nós gostamos de ter uma ideia de Deus diferente daquele que ele realmente é. E nós gostamos de criar um Deus na nossa consciência, um Deus que pune, um Deus que aponta o dedo, um Deus que está sempre ali quando você está a pecar para te julgar. Nós gostamos de criar esse tipo de Deus. Nós gostamos de criar esse tipo de imagem do nosso Pai. Mas aqui a parábola do filho pródigo, ela vem nos mostrar completamente diferente. Por isso é que o irmão mais velho ficou triste. Por quê? Porque o irmão mais novo esbanjou o dinheiro, errou, pecou contra o seu pai e contra o céu. Mas mesmo assim o pai matou um novilho gordo para celebrar o regresso do seu filho que havia se perdido, mas regressou. E é desse jeito que Deus vê e olha para nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Por isso é que a palavra também vem dizer no livro de 1 João 1,9, que se nós nos arrependemos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Ele não depende de você, não depende do que você acha, do que você pensa, não depende da lógica humana, que é lógico, depois de tantos erros, depois de tantas falhas, você não tem mais perdão, você não tem mais como se justificar diante de Deus. Ele não precisa disso. Ele é fiel e justo para te perdoar, para te purificar de toda injustiça. Você somente precisa crer nisso, porque se você não crer, você vai deixar que essas vozes que vêm na tua consciência te condenando, te culpando, te fazendo sentir o pior do mundo, o mais pecador do mundo, te colocarem cada vez mais distante da presença do teu Pai. E o anseio de Deus é que você esteja debaixo da proteção dele. Porque, meu irmão, vou te dizer uma coisa, só debaixo da proteção de Deus é que você vai se sentir capacitado para resistir às ciladas do inimigo. Por isso é que a palavra diz também, revistai-vos de toda a armadura de Deus. Sem as armaduras de Deus é impossível nós conseguir resistir ao inimigo. Você pode até conseguir 1 ou 2 dias achar que com a tua própria força você vai suportar as tentações que o inimigo vai colocar sobre o teu caminho. Mas, meu irmão e minha irmã, somente debaixo da proteção de Deus você consegue resistir às astutas ciladas do inimigo. E tudo que o inimigo quer é te colocar distante da presença de Deus, mas tudo que Deus quer é te ver perto dele, perto dos braços dele, no colo dele, porque ele sabe que só assim você estará protegido, você estará completamente fora do alcance do inimigo. Amém? Então é isso, meu irmão e minha irmã. Não olhe para o que você fez, simplesmente peça perdão de todo o teu coração, e o nosso Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. É isso que a parábola do filho pródigo vem dizer. Ele foi inteligente, o filho pródigo, ele refletiu consigo. A ideia que ele tinha até também não estava completamente correta. Por quê? Porque a ideia que ele tinha era ser colocado em casa como um dos empregados, porque ele tinha a culpa dentro de si de que pecou, errou, fez, desfez, e não era mais digno de ser chamado filho. Nós também somos assim muitas das vezes quando pecamos, erramos. Não nos sentimos dignos de estar ali a chamar pai. Por quê? Porque nos sentimos culpados e ele também se sentiu culpado. Então ele refletiu, não, vou ir lá e pedir para ser como um dos empregados, porque os empregados têm comida, eles comem bem. Então vou pedir para ser como um dos empregados do meu pai. Mas só que a visão do pai é diferente da tua. Por isso é que eu disse, o nosso Deus, ele não se baseia na lógica humana, no entender humano, no que você pensa, deixa de pensar. A visão de Deus é a visão de Deus e não depende de você. Então a visão do pai, quando viu o seu filho, é que o seu filho estava perdido. O seu filho estava perdido, mas
mas achou o caminho para regressar a casa. Foi achado são e salvo. Essa é a visão que o nosso Pai tem. Então nada, nem ninguém mudará isso. Somente algumas vozes circulam nos teus pensamentos, te fazendo pensar que o teu Pai não te quer por perto. Meu irmão e minha irmã, você está desesperado por ter Deus, por voltar aos braços do Pai. Você está desesperado por voltar aos caminhos de Deus. Meu irmão e minha irmã, não olhe para o que você fez, não olhe para o teu passado, simplesmente peça perdão, simplesmente volte aos braços do Pai, que Ele estará de braços abertos para te receber. Amém? É isso que eu entendo e eu creio que a palavra de Lucas 15, do versículo 11, que fala sobre o filho pródigo, quer nos transmitir e nos ensinar. Amém? Então essa é a mensagem que eu tinha para você hoje. Que Deus te abençoe. Não guarde essa mensagem para ti, porque muitos passam por essa situação. Partilhe esse vídeo com mais pessoas e fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe.